Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. Seu programa de debates noturno nos canais 24 e 524 na net e também pelas redes sociais no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem através do chat no nosso live stream. Mandar a sua mensagem, a sua contribuição é muito importante. Oficialmente, nesta segunda-feira, começa o segundo semestre do Brasil. Por quê? Porque as câmaras de vereadores voltaram a trabalhar, as assembleias legislativas voltam ao trabalho e também o Congresso Nacional. E muita coisa é esperada. Segundo semestre de reformas. A conclusão da discussão da reforma da Previdência, a venda de estatais no Rio Grande do Sul, tudo isso são desafios que precisam ser vencidos para que se consiga criar as condições de crescimento sustentável. Nós vamos falar sobre as perspectivas econômicas para esse segundo semestre, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Brasil, na edição de hoje do nosso programa, que é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Nós temos o prazer de receber hoje aqui no nosso programa o Júlio Lame, que é empresário aqui de Porto Alegre. Júlio, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com os meus colegas de bancada também, que tu vai em breve anunciar, o Fernandes e o Juan. Então, bancada qualificadíssima para a gente conversar hoje à noite. Muito bem. Também o Hans Saavedra, que é advogado e coordenador do Livres aqui no Rio Grande do Sul. Boa noite. Também. Obrigado, Guilherme. Boa noite, Lambe, Fernandes. Boa noite a todos que assistem também o Cruzando Conversa. Satisfação voltar aqui já com o Cruzando Conversa remodelado, né? Eu vim quando ele era naquele outro formato, ano passado. Formato com as cadeiras. Isso, sim, exatamente. Fica mais fácil conversar. Com certeza. E também o Eduardo Fernandes, que é o presidente do LIDE aqui do Rio Grande do Sul. Eduardo, muito bem-vindo. Satisfação, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente na RDC TV, que faz um trabalho muito bacana de comunicação disruptiva. Um modelo disruptivo de comunicação, então sempre um prazer estar aqui no programa. É contigo também, para a gente poder debater com essa bancada qualificada o destino do Rio Grande do Sul e do Brasil economicamente. Eu vou começar por ti, porque não faz muito tempo o LIDE aqui do Rio Grande do Sul sediou um excelente encontro com o secretário da Previdência, o Rogério Marinho, que tem feito um grande trabalho em Brasília de esclarecimento dessa reforma. E agora a ideia do governo é que se tenha votação do segundo turno de votação da reforma na Câmara dos Deputados, e depois isso já prossiga para o Senado. Eu gostaria da sua avaliação de como está se dando o processo de debate da reforma da Previdência e qual que é a percepção que o LIDE tem a respeito disso. Bom, como tu bem falasse, o Rogério Marinho hoje é a principal liderança dentro do governo, trazendo essa pauta, e ele é tão respeitado também não só pela pauta da Previdência, mas a pauta trabalhista. Ele foi um dos precursores da reforma trabalhista e esses impactos que a reforma da Previdência pode gerar economicamente para o país, é fundamental para que se destrave o modelo econômico. A gente está vendo os estados altamente endividados, a população envelhecendo e a capacidade de investimento é muito pequena. Então, um modelo de reestruturação total que a gente vê no país. Essa previdência vai fazer com que a economia ela possa se destravar, possa fazer com que os investimentos venham para cá. A gente fez um fórum em abril, onde teve o ministro Paulo Guedes e tiveram algumas grandes empresas do país. Paulo Guedes esteve aqui no Rio Grande do Sul semana passada. Exato, também. Exato. E aí os números são impressionantes do que essas reformas podem impactar economicamente para o país. O volume de investimentos que está parado, esperando a aprovação dessas reformas, é impressionante. Então, a população ela tem que se dar conta que... Tem-se uma projeção de quanto isso? Olha, não se tem uma projeção, mas, são números, assim, para a gente chegar a um crescimento, eu acredito que... Porque, assim, a reforma da Previdência ela é um início.
Sim, ela cria as condições. Ela vai poder criar uma condição para a gente trabalhar numa reforma tributária, para a gente começar a destravar o modelo das reformas, como tu bem falasse. Porque não só a reforma da Previdência, ela não é que ela impacta na economia, ela impacta na questão do caixa dos estados. Que hoje a capacidade, por exemplo, a gente paga aí 60% aqui no estado, vai para pensionista. Então o governo não tem capacidade de investimento. Então a gente tem que... O que tem que se fazer? Se faz uma reforma da Previdência, se enxuga essa máquina e se cria um ambiente saudável para investimentos e aí para as próximas reformas. Então o número, a gente pode falar em 3, 4% de crescimento, tranquilamente o país pode crescer fazendo essa aprovação dessas reformas. Porque o Brasil é um país que tem recursos naturais, que tem uma capacidade imensa para crescer e que está um país de terceiro mundo. Aliás, sobre isso, é costumeiro que se questione por que a reforma da Previdência antes da reforma tributária. Porque a reforma da Previdência ela cria o espaço fiscal para que se faça a reforma tributária. Exato. É ilógico fazer a reforma tributária antes da reforma. Então é essa linha. Então o Rogério Marinho colocou muito isso, tem trabalhado, eu acho que o ambiente está propício, deve-se passar essa reforma. Rodrigo Maia, que é o grande líder, e já comprou isso. A gente vê só um problema que fora, aí vai ter que entrar o modelo dos estados e municípios, que eu acho que se ficarem fora não vai ser uma reforma realmente impactante. Eu acho que o Senado vai ter que trabalhar para isso, para que se inclua os estados e municípios, senão vai criar algumas distorções, onde um estado faça de um jeito, outro estado faça de outro, e não vai conseguir impactar só Brasília e não impacte no nosso dia a dia, que é o município e o estado. Juan, tu que está por dentro ali do Livres, que tem uma atuação muito grande dentro do Novo. O Novo foi o partido que mais esteve à frente do processo de reinclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. Foi feito um acerto para que isso viesse agora na discussão do Senado. Qual que é a perspectiva que vocês têm? Bom, a reforma da Previdência, como ela foi concebida originalmente, era o texto ideal, né? O texto que foi para a Câmara de Deputados, que depois, no desenrolar das comissões, acabou sendo desidratado com a retirada dos estados e municípios, com algumas outras inclusões que não se previa, inclusive a capacidade de economia da reforma da Previdência foi reduzida em virtude justamente dessas mudanças que aconteceram no desenrolar do Congresso Nacional. A expectativa é de que no Senado Federal os estados e municípios pelo menos seja facultado aos estados e municípios ingressarem nessa reforma da Previdência por meio de legislação estadual, fazerem parte da reforma da Previdência, se não forem incluídos no texto original, que pelo menos tenham a possibilidade de serem incluídos nessa reforma da Previdência. Agora, falando também em reformas, além da reforma da Previdência, essas grandes reformas começaram justamente com a reforma trabalhista, e a gente tem para a perspectiva do segundo semestre também a MP da Liberdade Econômica, que agora passou na comissão mista. Aliás, eu quero adiantar que na próxima quinta-feira nós vamos receber aqui no programa o Jerônimo Gergen para uma entrevista exclusiva sobre a reforma, sobre a MP, ele que é o relator na Câmara dos Deputados. A MP da Liberdade Econômica passou pela comissão, recebeu diversas emendas, ela se tornou um projeto robusto, muito interessante, que vai ser votado também, debatido agora, já está em regime de urgência e deve na próxima semana ser votado e debatido no plenário da Câmara Federal. Então, é uma excelente perspectiva também em termos de liberdade econômica do que se pode esperar para o segundo semestre. Reforma da Previdência, a MP da Liberdade Econômica, e daí sim vamos discutir a reforma tributária. E a MP da Liberdade Econômica também traz algumas alterações, não apenas no aspecto civil, na questão de desburocratização, mas na flexibilização de algumas partes da legislação trabalhista. Tu mencionaste sobre os estados e municípios, e eu acho que é importante nós falarmos um pouco especificamente sobre isso, que se não forem reincluídos, quer dizer, se eles ficarem de fora, vai se causar uma confusão. Uma distorção. Uma distorção gigantesca. Imagina, todo esse debate sobre a reforma da Previdência vai ter que ser feito novamente nas Assembleias Legislativas. E daqui a pouco se aprova numa e não se aprova na outra. E aí como é que fica a universalidade do sistema? É uma questão que fica. Né? E depois vai ter que também se passar pelas câmaras de vereadores. Pelas câmaras de vereadores vai ser assim, né? Então a discussão vai se prosseguir demais. É claro, tem aquele elemento político que nós sabemos, existe. É um monte de governador de estados que são administrados pela oposição que fazem a retórica anti-reforma. Exato.
Mas tem estados... absorveriam todos os benefícios e agora fazem o discurso da negação. Tem estados, se eu não me engano, o estado do Norte e Nordeste, que é governado por um governador do PCdoB, que é a favor da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, é a favor que a reforma da Previdência abrange estados e municípios também. Então é uma sensação de necessidade a reforma da Previdência Brasil afora e que o Senado Federal tenha sensibilidade, né, de fazer pelo menos essa faculdade para que os estados e municípios façam a adesão à reforma da Previdência como ela está hoje. Júlio Lampi. Guilherme, eu retomo um ponto que tu trouxe no início, quando tu dizia que é um segundo semestre de esperança. Eu estou absolutamente de acordo contigo, e até no papel de empresário, eu costumo dizer que o empresário ele vive de esperança. Ele costuma olhar para frente acreditando que para frente será melhor que o presente ou que o passado. Né? O que nos move, é o que move a sociedade, é o que move os indivíduos. E talvez pela primeira vez no Brasil, mesmo nós sendo jovens, é o que nós enxergamos, é a possibilidade de reformas estruturais que reajeitem a forma e o modelo de Estado que a gente tem. Nós temos pautas importantíssimas, tal qual as que a gente está aqui falando agora, de reforma da Previdência. Um parênteses talvez que eu abra, eu acho que é nítido, uma briga até de egos e de posicionamento ideológico que os governadores se colocam hoje. Eles não podem publicamente admitir que são favoráveis, mas o abismo está chegando, né? Eu costumo muito citar um livro, Memórias de Adriano, que ele diz que o tempo dos impérios é diferente do tempo dos homens. E nós chegamos em um tempo em que ou nós arrumamos o país e os estados ou a gente não tem mais para onde prosseguir. Algumas pessoas não acreditam nisso, mas essa é a verdade fatídica. Nós estamos realmente à beira, eu diria, de um abismo econômico que já vem se prolongando por 3, 4 anos e que nós precisamos agora resolver. E esse abismo, como o Juan muito bem falou, ele está sendo visto pelos governadores também. Ele está sendo visto que é necessário e é urgente, urge o momento de nós fazermos as reformas dos estados também. E aí tem aquela discussão ideológica que sempre se avança, no qual eles não podem admitir publicamente que é necessário, e o Bolsonaro, por sua vez, deu algumas declarações dizendo, não, para incluirmos agora vocês, a gente quer publicamente que vocês aprovem a reforma da Previdência. Eu diria, talvez aqui num exercício de futurologia, que eu vejo que os estados vão entrar. Por que digo isso? Porque o abismo está latente e os estados, os governadores vão se dar conta que, olha, ou nós entramos, ou tal qual tu falou, como é que nós vamos passar tudo isso nas assembleias de novo, nas câmaras de vereadores, com estados quebrados, como o Rio Grande do Sul, que hoje anunciou de novo um déficit aí, recorde nos últimos, desde 2015, acho, porque, assim, o maior déficit. Eu tenho absoluta convicção de que se uma discussão como essa vem aqui para o estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite consegue fazer passar na Assembleia. Sem dúvida, com a maioria. Agora, e o Zema no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, será que consegue? Exatamente. Não tem maioria. Fica numa situação complicada. Em Minas Gerais é um dos estados que, em termos financeiros, está com uma das situações fiscais mais degringoladas. Exatamente. Né? E complementando ainda nessa pauta de esperança, nessa pauta de reformas, acho que o governo, com seus deméritos, tal qual a gente falava da nomeação, por exemplo, do filho, né, para uma possível embaixada nos Estados Unidos, mas tem grandes acertos que podem ser concluídos agora no segundo semestre. Muito bem lembrou o Juan novamente a MP da Liberdade Econômica, um passo fundamental, importantíssimo para desburocratizar e facilitar a vida do empreendedor. E não a vida do empreendedor, né? A vida do cidadão que está tentando empreender, tentando criar, tentando ter acesso a produtos mais baratos. E isso vem na esteira, acho, de uma série de medidas positivas do governo, anunciadas até recentemente. Eu me recordo que estava listando de cabeça, acho que na semana passada, não passa pelo Congresso, né, mas uma revisão nas normas regulamentadoras do Brasil. Aqui, ó. Né? Semana passada, Rogério Marinho. Nós tivemos aqui um debate sobre isso especificamente, sobre as NRs. Então, aqui, lança modelo. Então tem lá uma NR, e tu deve conhecer bem, o Fernandes melhor que eu, tá? Pega uma NR12 hoje que viabilizava a instalação de equipamentos. Foi um dos pontos que ele trouxe no... O professor Giacomo Balbinotto esteve aqui. Importados, né? E tornava realmente impossível praticamente a instalação e a compra e a utilização, a operação desses equipamentos. Outras, né? Muito recentemente, uma nova regulamentação bancária aí, dando novo status para fintechs, dando novo status para empréstimo individual, para empréstimo pessoal. São medidas silenciosas que o governo vai fazendo, mas que surtem efeito de médio prazo, de longo prazo ainda mais, à medida que reconquistam a credibilidade do nosso mercado perante o investidor externo e perante o próprio cidadão aí do dia a dia. Tá? E quando tu fala sobre essas medidas, elas são medidas de curto prazo, quer dizer, são um efeito imediato. As reformas maiores, como por exemplo a reforma da Previdência, ela tende a ter um tempo de maturação para gerar efeitos. Ainda que não tenha... O período de transição... Factual, né? Quer dizer, crescimento 2, 3%, tu vai ver daqui a 1, 2 anos, talvez. Ainda que tenha um efeito imediato, né, Guilherme? Aqui encerro também. Ainda que tenha um efeito imediato que é importantíssimo, que é a retomada da credibilidade. Né? A gente não pode perder isso de vista,
porque sem essa reforma ninguém mais investe nada no Brasil, né? Então é importante passar, talvez porque os reflexos, concordo, são de longo prazo na retomada do crescimento, mas porque sinalizam uma nova orientação de país. E sem essa sinalização não há país, não há investimento, não há retomada de economia. Eu acho que isso é importante que o Júlio falou quando tu me perguntasse qual era o volume dos investimentos. Sempre quando o investidor olha para um local onde ele vai investir, onde ele vai começar um negócio, ele olha previsibilidade e segurança jurídica. No momento que tu tem um ambiente saudável, com previsibilidade, está vendo que o governo está fazendo, aprovando as reformas, está me dando um ambiente seguro, eu boto capital produtivo. No momento que eu não tenho esse ambiente seguro, é capital especulativo. Então o cara vai lá, bota o dinheiro, vê enquanto ele está os rentistas, e aí a gente está vendo um movimento contrário. Taxa de juros baixando, tirando o capital especulativo, e hoje não tem mais como deixar o dinheiro parado. Se tu deixar o dinheiro parado na poupança, tu vai perder dinheiro. Tá em renda fixa, tu vai perder dinheiro pela inflação. Então, o governo está colocando um ambiente mais saudável para se criar os negócios. Então, está colocando um ambiente onde o investidor olha e diz, olha, os estados estão se movimentando. Passou-se a reforma da Previdência. Se tem uma segurança jurídica que os contratos sejam exercidos da melhor forma. Se tem uma previsibilidade, então isso aí faz com que os investimentos em capital produtivo venham para o país de forma latente. O país não existe empresa no mundo, multinacional no mundo, que queira ser líder mundial, que esteja fora do Brasil. É impossível tu estar fora do mercado de 220 milhões de habitantes. Tu nunca vai ser líder mundial se tu estiver fora do Brasil. O Brasil é um terço da população da América Latina. Então a gente está falando aí um acordo, olha, a gente nem falou aqui do acordo, União Europeia e Mercosul. Então, e agora a hipótese de um acordo com os Estados Unidos, que foi aventada pelo Paulo Guedes semana passada também. E olha quantas coisas boas podem estar vindo, acontecendo, e se a gente organizar o país, de quanto se pode surfar essa onda de crescimento e desenvolvimento. O ponto que eu gostaria de trazer aqui é que existe uma agenda muito positiva que está sendo implementada a partir do Ministério da Economia, a equipe que foi montada pelo Paulo Guedes. E vocês acreditam que esse segundo semestre, em termos de dinâmica política, esse trabalho vai ser menos boicotado? Porque eu sinto que em certo momento do primeiro semestre, pelo menos uma parte dessas pautas ficaram sob risco do tiroteio verbal entre certos líderes políticos. Nós tivemos uma conflagração entre o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados. Deu-se a reforma da Previdência como morta em março. Né? Nós já poderíamos ter tido todo o processo de votação dela no primeiro e segundo turno da Câmara dos Deputados já concluído, se não fosse um mês de atrasos. Será que vai ser assim o segundo semestre? Porque, bom, nós temos aí a dinâmica da economia, mas a política, infelizmente, interfere sempre para o mal, né? Felizmente o debate está avançando, né? A reforma da Previdência foi votada, a MP da Liberdade Econômica superou a etapa da comissão mista, agora ela está indo para a apreciação do Congresso. É uma medida importantíssima. Vai ter que ser votada a toque de caixa. Até o dia 27 de agosto. Até o dia 27 de agosto ela tem que ter passado pelo... Ela está em regime de urgência, ela está vencendo o prazo constitucional dela. E ela tem... A MP da Liberdade Econômica traz justamente essa segurança jurídica que a gente estava comentando aqui agora, que falta, a MP da Liberdade Econômica traz, né? Ela resgata princípios que estavam esquecidos, que já existiam no direito brasileiro, como, por exemplo, a intervenção mínima do Estado na atividade econômica. Ela resgata, ela reforça esses princípios e traz uma série de novas possibilidades dentro desse cenário de empreendedorismo aqui no Brasil também. Agora, no mês de julho, segundo dados do Sebrae, 62% dos empregos formais foram gerados por micro e pequenas empresas. Né? Acredito eu, também fruto dessa segurança que a MP trouxe. E com a MP se transformando numa lei, de fato, e não numa medida provisória, que tem caráter temporário, ela tem condições de incentivar esse mercado, que está crescendo cada vez mais. Agora, o Lambi citou as fintechs aqui, e diversas outras startups que têm surgido que carecem dessa segurança jurídica, que passa também pela confiança nas grandes reformas, né? A reforma da Previdência, na reforma tributária que está por vir. Sabe que esses dias eu estive na Federação, na apresentação, acho que eu te interrompi, mas brinquei com alguns amigos quando eu dizia, né, aberto espaço para vocês. Um grande amigo nosso em comum lá, o Paulo Ebel, pessoa que eu admiro muito, eu também estava lá. Um dos idealizadores junto com o Jerônimo, sem dúvida,
da MP, mas eu brincava numa mesa de amigos também, eu disse o seguinte, que a MP da Liberdade Econômica vai trazer o Brasil direto para o século XX. Tamanho atraso que a gente tem hoje, né? Então nós estamos aí reafirmando, e que pena que nós precisamos fazer isso, que pena, né? Falou, reafirmando as obviedades, né? Reafirmando a liberdade das pessoas empreenderem, criarem, fazerem, gerarem emprego, trabalharem, e tirando a necessidade de uma manicure lá ter um alvará para poder abrir uma lojinha no fundo da sua casa, né? Então é uma lástima talvez ainda para o Brasil, ainda que num contexto de esperança tal qual nós falamos agora, nós tenhamos que estar reforçando medidas desse cunho que nos colocam aí, como eu disse, e reafirmo no século XX. Aliás, um ponto só para orientar o nosso telespectador. A MP, ela é editada pelo presidente, ela tem validade de lei a partir do momento em que ela é instituída, só que ela tem um prazo para ser aprovada, senão ela perde a validade. Essa é a discussão, por isso que ela tem que ser votada logo, porque se ela não for votada logo, ela caduca. Ela para de gerar efeitos. Todos os efeitos que ela já gerou continuam válidos, mas ela não pode continuar a gerar efeitos. Tem uma ação muito importante na história do Brasil que foi através de medida provisória, Plano Real. Plano Real. É isso aí. Então, nós esperamos que agora isso seja votado logo. E só para renovar o convite, na quinta-feira, então, o Jerônimo Gergen vai estar aqui para falar a respeito do desafio de votar. Aliás, essa semana eu vi, não sei se vocês ouviram, mas parece que tinha um grupo de parlamentares lá querendo impedir que um artigo fosse votado. Sim, sim. O Jerônimo tem feito uma manifestação, a gente tem pedido o apoio de todas as entidades. E aí também, cabe a nós, que também reclamamos e falamos da política, coisa também de nos posicionarmos. Eu acho que as entidades, a sociedade civil organizada, o cidadão tem que se posicionar mais, tem que colocar essas pautas. E aí, quando tu colocasse, ia criar um ambiente hostil entre governo e talvez Câmara, Legislativo e coisa. Quem pode fazer a pressão é a população. Quem pode fazer essa diferença é a população. Porque nesse embate, no momento que os deputados, os senadores olharem que realmente esse impacto faz e a sociedade se organizar e pressionar, eu tenho certeza que é aprovado. São reformas de cunho que vão impactar geração de emprego, geração de desenvolvimento. Então, cabe a nós fazer a meia-culpa de que sempre colocamos o papel dentro da política, os políticos estão errados, não, mas cabe a nós colocarmos e fazermos a pressão e nos posicionarmos. Por muito tempo não nos posicionamos e deixamos a situação como está. Então, às vezes é fácil dizer que isso foi feito porque quem estava lá, mas foi também porque a gente deixou. A política é feita de vácuo, né? Então, se tu abre, deixa os espaços, esses vácuos vão sendo supridos por gente boa ou gente ruim. Graças a Deus, eu acredito hoje, a gente tem visto falar do exemplo do Paulo Ebel, Jerônimo teve lá naquele evento também o Jerônimo, e aí, então, eles estão fazendo um trabalho espetacular. O Júlio falou muito bem, a palavra, para mim, fundamental é desburocratização. O maior problema do país para quem quer empreender é a burocracia. O nível de burocracia que o Estado coloca para quem quer empreender é surreal. É surreal. Então, os mais variados níveis. Em todos. Governo aqui é lato senso. Não, e a gente está colocando assim, desde uma grande empresa até o pequeno empreendedor. E aí nessa MP tem uma situação, passa, por exemplo, para conseguir o licenciamento. Passa a responsabilidade para ele. Ele tem que cumprir as coisas e depois o fiscal vai lá só olhar se ele cumpriu as regras. Antes era o contrário. O governo impunha muitas coisas e tu tinha que fazer e não conseguia as licenças. Então, essa mudança, acho que é uma mudança num cenário, uma mudança de como o Estado vê o empreendedor que está acontecendo. Então, acho que isso que me deixa bastante esperançoso, que a gente vai ter um semestre e próximos anos de crescimento, pela essa mudança de posicionamento da visão do Estado em relação a quem empreende. Agora, ainda sobre a votação da reforma no segundo semestre, vai para o Senado, invariavelmente vai passar na Câmara, mas vocês acreditam que existe alguma chance de a reforma ser mais retalhada do que foi na discussão do Senado Federal? Porque se perdeu algumas coisas aí, por exemplo, a questão relativa aos estados e municípios que foi citada, mas não apenas. Capitalização, que era a joia da coroa pretendida pelo Guedes, não conseguiu força política. Eu até acho que o governo errou na comunicação.
errou na comunicação, não soube fazer o devido diálogo e explicação do que é realmente o regime de capitalização previdenciária. Tanto é que se ficou com a impressão no Brasil de que os velhinhos chilenos são os pobres coitados, sofredores, né? Aquele mito do suicídio, né? Aliás, uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade. Como é que as pessoas fazem a associação da questão previdenciária com algo de natureza absolutamente psicológica, que é a questão do suicídio, que é complexa até para psicólogos e psiquiatras, e é instrumentalizada a morte de velhinhos no Chile para efeitos políticos dos mais baixos aqui no Brasil. Isso é um debate porco que está sendo feito em relação a isso, mas ficou-se com a impressão de que os aposentados chilenos são os desesperados e que escalam ali, né, as montanhas ali para vir para cá, para viver neste paraíso previdenciário que é o Brasil. Agora, isso tem que se arrumar nesse segundo semestre, porque a vontade do Paulo Guedes é de que seja aprovado o texto da capitalização. Então, sem capitalização, sem estados e municípios por hora, o que dá para se esperar do Senado, na avaliação de vocês? Olha, o regime de capitalização... Ele Sim, é exercício de futurologia. Exercício de futurologia. Foi uma das grandes modificações da reforma da Previdência, e muitas pessoas acreditavam que com a aprovação da reforma acabaria o sistema previdenciário atual e a gente entraria diretamente no regime de capitalização. Então faltou também comunicar, e exatamente isso que o Fernandes falou agora também, buscar a opinião pública, buscar o apoio das populações, explicar para a população que o regime de capitalização ele passaria por um regime totalmente transitório da reforma da Previdência, que é algo para daqui a 40 anos encerrar toda a fase de transição e a adoção total de um regime de capitalização, mas a opinião pública também é fundamental nesse sentido. É fundamental para que esses políticos hoje, né, infelizmente ou felizmente, são eles que podem efetivar essas mudanças por meio do exercício do poder legislativo, tenham condições de defender com mais vigor e com mais afinco, como tu bem citaste, o Novo no início do programa, que tem feito um grande trabalho de defesa da reforma da Previdência, inclusive em alguns momentos até de forma mais veemente que os próprios deputados do partido do presidente Novo da votou. República. Não estou fazendo aqui propaganda de partido nenhum, estou apenas constatando que qualquer brasileiro pode fazer através da análise do painel da Câmara dos Deputados. Na votação dos destaques que seguiu o texto geral da reforma, o Novo votou contra todos os destaques. Inclusive, o PSL votou a favor de vários. Inclusive foi dentro do PSL que surgiu a questão de alterar sobre os militares, né? O PSL não, o presidente. Exatamente. Então, o próprio presidente desidratou a reforma da Previdência. Logo que no início do texto que a reforma da Previdência foi entregue no Congresso Nacional, o próprio presidente também tinha falado, relativizando a questão da idade mínima, né? Foi logo nos primeiros dias, ele relativizou a questão da idade mínima e depois não se falou mais nisso também. Acredito que por acertaram a comunicação dentro do governo e pararam de desidratar dentro do próprio governo a reforma da Previdência. Mas acredito que o debate no Senado vai ser duro, ele vai tramitar nas comissões também. A oposição tem feito esse trabalho também de descredibilizar a reforma, de desinformar a respeito da reforma. Mas eles são pequenos, né? E eu acho que isso ficou provado no resultado. O maior, na minha avaliação, não sei se é a tua, né? Eu vou te provocar nesse sentido. O maior problema aqui é o diálogo do governo consigo mesmo. É o diálogo do governo consigo mesmo, sem dúvida. Não é tanta oposição, claro, vai fazer o seu away ideológico. Governo consigo mesmo e governo com a Câmara de Deputados, né? E com o Senado. E com o Senado. Espero que no Senado tenha se aprendido a lição dentro da Câmara de Deputados para que não se repitam os mesmos erros. Agora, uma coisa é fato. Eu vi uma entrevista do Rogério Marinho na Jovem Pan essa semana. Ou foi na Globo News, não lembro. Acho foi que Globo News. Ele teve na Globo, está em todas agora. Está em todas. Mas ele deu uma entrevista e ele falou que pela primeira vez ele que tem uma vivência dentro do Congresso parlamentar há não sei quanto tempo. Que não foi reeleito. Ele não foi reeleito. Não foi reeleito porque pela questão de quando ele fez a reforma trabalhista. É verdade. Não foi. Foi punido. Ele e Ronaldo Nogueira. Os dois que se sacrificaram por isso, tiveram que pagar o preço por isso. Então, mas aí a gente vê, quando as coisas são iluminadas, né? Aí ele foi colocado para ser o secretário-geral de Previdência e Trabalho, e agora está fazendo um grande trabalho
talvez melhor do que... Eu não sabia disso. Exato. Não foi. De qualquer forma, ele deu uma informação que eu achei impressionante, o relato dele, né? O testemunho dele. Ele disse que pela primeira vez, no período em que ele está dentro do Congresso Nacional, porque ele continua ali, né? Tendo interlocução com os parlamentares, total. ele disse que recebeu mais de 100 parlamentares, não para pedir favor, mas para pedir instrução de argumento para subsídio do debate em relação à reforma da Previdência. Ele disse que isso foi um dos aspectos mais positivos desse período que ele nunca tinha visto. E é realmente bom, né? E 100 é muita gente, né? 20% do Congresso. Passando. Tanto que surpreendeu a votação, né? Acho que 373 votos. 79. 79. Foi o maior resultado de uma PEC, da história das votações de PEC. Quando as contagens davam 308, 310, até 290 se falava, né? Então, acho que demonstrando também, apesar, e não há dúvida disso, das falhas de comunicação do governo, da força, talvez moral, e da força do abismo que eu falava antes também, que impõe a realidade, né? Eu sempre digo, a realidade ela é fática, ela não te pergunta, né? Ela chega e se impõe na tua frente, tu é obrigado a tratá-la como ela merece, né? Com a realidade pura dos fatos. E esse é o ponto que o Brasil chegou, e talvez por isso a força então dessa aprovação, e aí corroborando com a colocação do Juan e vindo na linha da tua pergunta, que é um exercício de futurologia, não há dúvida, mas eu acho que no Senado se valida o que já foi passado na Câmara. Acho difícil, mas de novo, aqui totalmente um exercício, de novo, de futurologia, que se reinclua o regime de capitalização, por exemplo. Vejo que se inclua, sim, como eu falei antes, os estados e municípios, pela realidade, antes que eu coloquei, que eles mesmos vão ter que admitir que eles precisam disso. Senão, como é que o Rio Grande do Sul vai continuar existindo se não passar, vendo aí um déficit gigantesco? Eu vi hoje também, acho que na Jornal do Comércio, que 83% do custeio do estado hoje é folha, né? Então, o Estado desse não para de pé por mais um ano, se ele não se incluir nessa reforma da Previdência. Então, isso é latente, isso é extremamente necessário e urge que a gente busque essa inclusão. E é a inclusão que eu vejo que vai acontecer no Senado. Outras, tal qual capitalização, eu acho que isso é um tempo perdido agora, e aí abre espaço para um segundo debate que se coloca. Se é melhor a gente fazer uma aprovação rápida ou continuar sofrendo aí com alguns meses mais de novos debates, se entra no regime de capitalização, sim ou não. Talvez o melhor nesse momento de Brasil seja encerrar essa discussão, incluir estados e municípios e passar para as próximas reformas. Mas eu acho que é importante nós assinalarmos que o governo, por ter enfrentado, pelo menos no início, a questão da capitalização, já merece o aplauso, porque não é fácil. Claro que não é fácil, né? Eu sempre falei que a reforma da Previdência é necessária, mas ela mexe com o bolso de todo mundo e ela não vai trazer nenhum benefício específico para ninguém. É sacrifício, todo mundo vai ter que se sacrificar. E mexer com isso, e o terrorismo político que se faz em cima, né, de você ter ali uma presença da iniciativa privada, né? Existe tanta demonização da iniciativa privada no Brasil ainda, não é fácil de se fazer esse debate. E o governo, pelo menos, aceitou. O presidente aceitou fazer, então é um mérito. E se não passar com o regime de capitalização, daqui a talvez 20, 30 anos a gente vai estar discutindo ele de novo. Mas com certeza daqui a 6 anos eu acho que nós vamos estar discutindo a reforma da Previdência de novo. Mas começou-se a falar. Claro, ótimo. Isso já é um avanço. Mas um ponto que tu trouxe, Guilherme, talvez eu discordaria de ti, tá? A palavra, pelo menos, que tu escolheste, quando fala que causa um prejuízo a todos a reforma da Previdência, tá? Eu não vejo dessa forma, eu vou te dizer por quê. Porque ou nós fazemos uma escolha racional de ter um prejuízo conhecido, vamos chamar de um prejuízo, que eu não acho que é um prejuízo, ou nós estamos apostando num dinheiro que a gente não vai receber no futuro. Porque esse dinheiro não existe. Com certeza. Tá? Então essas pessoas vão estar trocando a sua aposentadoria por precatórios, que elas não vão receber nunca na vida, nem ela nem os netos. Tá? Vão estar trocando isso por um Estado falido, que a gente sabe que um Estado falido gera inflação e exposição de moeda, que não vale nada no fim das contas. Tá? Então, na verdade, tu está dizendo assim, olha, eu vou trocar um conto de fadas que eu tenho, algo que não vale nada, que é o futuro, por algo realista. Tá? Então, da forma como você fala, um prejuízo, eu entendo, acho que a utilização da palavra, e sei que tu está completamente alinhado com isso, mas as pessoas precisam entender que elas não estão assumindo um prejuízo. Elas estão trazendo a valor presente uma realidade, um dinheiro que elas não terão no futuro. Porque esse velhinho que tá, eu ainda sou uma pessoa jovem, posso trabalhar, posso gerar receita. Esse velhinho que está daqui a 10, 15 anos querendo se aposentar e ter lá a sua receita, que não é nem um velhinho hoje, né, 50 anos, porque com 65 vai estar se aposentando, não vai ter esse dinheiro. E vai chegar lá, ele vai estar esperando, vai ficar com a mão no pincel, como se diz, esperando, bom, e cadê minha aposentadoria, minha grande benesse, meu valor cheio, e não vai existir esse dinheiro. A reforma da Previdência também é garantia da aposentadoria das gerações futuras, né?
uma busca, uma retomada da realidade que vai permitir que essas pessoas recebam algum valor, ao contrário de não receber nada. O Júlio, tu fizeste a leitura correta do que eu imagino, Júlio. Eu mencionei a palavra prejuízo sob a perspectiva imediatista do cidadão que não tem tanta ciência em relação ao futuro econômico do país sem a reforma da Previdência. Né? Então, para efeitos imediatistas, existe a primeira percepção de que ele está recebendo, de alguma maneira, ele está recebendo algum tipo de conta que ele não gerou pessoalmente, algum tipo de prejuízo imediato, e ele vai ter que abrir mão de alguma coisa em relação a um bem maior, como poderia se dizer assim. Mas, claro, é bem isso que tu falaste, a questão do precatório, que eu gostei muito, inclusive, desse termo aí, que é bem isso, né? Mas Nunca tinha ouvido o termo precatório nessa conversa sobre da Previdência. Mas é bem isso, é o futuro idealizado que não vai vir. Exato. É o futuro idealizado. Agora, o mérito é esse, de forçar a discussão, né? Fernandes, querias falar. Mas é exatamente isso. Se colocar a reforma não passando, e aí a gente volta para aquele cenário. O cidadão, ele olha no momento de curto prazo e o investidor olha no longo prazo. E olha de como a capacidade do país de melhorar o seu ambiente, de criar desenvolvimento. E a gente está falando bastante de Ministério da Economia, e vale ressaltar para mim e nós lá no LIDE, temos uma percepção fantástica do Ministério da Infraestrutura. Sim. Que é extremamente capacitado. E aí, quando a gente fala em investimentos, os mais volumosos investimentos são em infraestrutura. Porque se a gente também não fizer um papel de infraestrutura, o país não tem como crescer hoje mais de 2% se não for investimento em infraestrutura. Então, a gente não tem capacidade. Deu tudo certo, agora o ambiente está super saudável para se empreender. Não tem estrada, não tem energia, não tem ramos de logística. Então, tem os mais volumosos investimentos do país vão ser em infraestrutura. E aí a gente começa a falar sobre uma outra prisma, que é PPPs, concessões. São coisas que a gente não ouvia e nunca foi feita uma PPP dentro do Estado. Nunca foi feita. Então, são coisas assim que essas mudanças desses paradigmas que nos deixam tão esperançosos desse novo Brasil, desse novo Estado. Até porque tu precisa escoar a produção, para tu ter crescimento, tu precisa que quem gera a produção tenha como vendê-la, colocá-la para o mercado, né? E isso não acontece hoje. Por que não ter um outro porto no Estado? Por que não ter mais... Santa Catarina tem 5 portos. Porque essas as coisas, as linhas de transmissão, tem uma série de coisas acontecendo e o volume desses investimentos é muito grande. A geração de empregos desses investimentos é muito grande. Então a gente está focado, lógico, falando aqui, MP da Liberdade Econômica, que é fantástica, mas os impactos econômicos, todos os mais fortes, e aí o Júlio é da área, a área de infraestrutura vai ser a mais impactada. A construção é quem mais emprega. Então, esses são os grandes investimentos, são nessa área. Na área e aí a gente olha, a Previdência aprovada, se cria um ambiente já para vamos construir, vamos fazer o Brasil voltar a ser ter como crescer dessa forma. Muito bem. Depois do intervalo, o Júlio volta para trazer a sua percepção em relação a isso, mas eu quero só fazer o registro do trabalho do ministro Tarcísio. Fantástico. Ele tem ido pelo Brasil, ele tem feito uma análise como nunca antes um ministro da infraestrutura fez. Né? É um nome assim de altíssimo gabarito. É verdade. Está demonstrando um resultado já imediato, assim, 6 meses, assim, muito rapidamente, tangível, né, o trabalho que ele vem fazendo. Mas nós vamos nos deter isso no retorno do programa, depois do intervalo nós já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC TV com esse excelente debate, essa análise sobre o Brasil, os desafios econômicos para o segundo semestre. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul há 40 anos, a evolução dos metais.
Aqui comigo na mesa hoje o Júlio Lambi, que é empresário, Juan Saavedra, que é advogado e coordenador do Livros no Rio Grande do Sul, e o Eduardo Fernandes, que é o presidente do LIDE no Rio Grande do Sul. Eu quero mandar aqui um abraço, um afetuoso abraço para o meu ex-professor de Direito Constitucional, o professor Paulo Natalício Weschenfelder, foi meu professor na UX. Tivemos boas discussões e o Weschenfelder, na época em que era meu professor, ele já falava sobre como devia se investigar as empreiteiras no Brasil. Isso lá no ano 2008. É isso aí. Ele falava assim, a corrupção das empreiteiras ainda está para ser descoberta, né, professor? Tá aí. O senhor devia escrever um livro sobre, porque eu sei que o senhor tem muito o que falar sobre esse assunto. Muito bem. Vamos falar sobre infraestrutura, então, já que foi tocado aqui pelo Eduardo no fim do primeiro bloco. Júlio, tu que é da área, tua percepção sobre o trabalho do ministro e sobre os impactos aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é um descampado, né, em relação a escoamento de produção e gargalo. Só um resumo antes do que o teu professor dizia, acho que quem resumiu muito bem essa frase foi o Paulo Guedes, quando disse que o Brasil era 5 empreiteiras e 200 milhões de palhaços, né? É isso aí. Então, esse era mais ou menos o resumo do Brasil que a gente vem vendo até hoje. Agora, recentemente, o dono da Petrópolis, acho que se entregou à polícia, né, da cervejaria, que também estava envolvido nas empreiteiras e na lavagem de dinheiro, né? Mas isso à parte, né, que não é o teu foco, acho que sem dúvida o Brasil tem um descampado talvez de infraestrutura a ser feita, né? Seja ela hidroviária, como o Fernandes estava falando, seja ela portos, ferrovias. A gente fala, eu estive fazendo uma especialização nos Estados Unidos agora recentemente, quando se falava em tecnologia de ponta, por exemplo, se fala em tecnologia 5G. O Brasil hoje tem um atraso de quase 10 anos nessa tecnologia. Isso é pura infraestrutura. Isso é pura infraestrutura. A gente pensa, eu confesso, tá? Eu na minha ignorância, não é da minha área, pensar, mas o que eu quero com a internet mais rápida, né? Que besteira, né? Aí então, internet das coisas está correlacionado com isso. Cirurgia remota, carro autônomo, por quê? Porque não só a velocidade é o tempo de latência, quanta banda tem e quanto tempo ela demora para responder. Então hoje a nossa rede aí acho que é 70 milissegundos, a 5G é 2 milissegundos, né? Então ela é tão mais 35 vezes mais rápida que a 4G para ter o tempo de resposta. Então isso tudo no Brasil é um espaço que se abre. Eu acho que esse governo aí é que eu faço um paralelo, uma junção talvez de assuntos, com o processo que o Salim Matar está conduzindo de privatizações, também se abre um novo espaço no país, que é não esperar, esse era o ponto que eu queria chegar, que o governo seja o agente indutor da infraestrutura. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, né, mais hoje, 1/3 da população latino-americana, como eu falei antes, um dos maiores territórios do mundo, talvez 5º, 6º, não me recordo bem os dados geográficos. Então, sozinho o governo não vai conseguir ser indutor disso. A gente tem que transferir para a iniciativa privada e dizer, olha, construa... Ainda mais com orçamento engessado. E ainda mais sem orçamento, né, que é o regime que é a reforma da Previdência que a gente estava falando. Hoje não existe dinheiro no Brasil para fazer esse tipo de investimento. Mesmo esse investimento que gera receita, não há esse dinheiro, né? Então vamos transferir para a iniciativa privada para que construa portos, estradas, ferrovias, rodovias. E o que eu espero de fato é que esses investimentos capitaneados muito mais pela iniciativa privada do que pela iniciativa pública comecem a surtir os efeitos de geração de emprego, de possibilidade de crescimento futuro, porque a gente sabe, sem realmente poder escoar uma produção agrícola aqui do Estado, não tem como crescer, não tem como projetar um futuro mais glorioso para o nosso Rio Grande do Sul, ou mesmo para o Brasil, sem que a gente consiga produzir e ter espaço, né, para escoar a produção e para agregar, né, valor nessa produção toda. Então, sim, eu faço grandes votos que a gente consiga avançar, faço a mesma ressalva que tu faz. Para mim, o Paulo Guedes junto com o Tarcísio são, de fato, os 2 melhores ministros que a gente tem. Aliás, não sei se eu colocaria nessa colocação, talvez seja injusto. Tá? O Salles é outro que está fazendo um trabalho brilhante no meio ambiente. Tá? Brilhante no meio ambiente. Então a gente tem hoje uma conjuntura de. E o meio ambiente está atrelado com a infraestrutura. Completamente. No momento que tu tem os licenciamentos para. O Salles está sob contínuo ataque, ao contrário do ministro Tarcísio? O Salles, só 2 parentes, tá? Informações reais me passadas por um deputado federal de alto gabarito, tá? Tal, de alto gabarito. O Salles, numa canetada no Ministério do Meio Ambiente, isso há 2, 3 meses atrás, cortou o financiamento de uma ONG de 3 bilhões de reais. Isso, as ONGs. O grande problema é as ONGs. Isso é um dado real, tá? Não é o justo. Vocês podem pesquisar. Tá? Vocês lembram da ONG Amigos de Plutão? Eu não conheço. Não conheço Tinha também. uma ONG dessas, que era a ONG para lavagem de dinheiro aí. E a gente fala em licenciamento em projetos ambientais, né, no Ministério. O Fernandes muito bem lembrou, está diretamente correlacionado com os investimentos em infraestrutura. Eu que sou da área, tá, daí não faço obra pública, não sou na área de empreiteiras, mas teria inúmeros clientes e relatos que me procuraram para empreender aqui no Estado e depois de um ano
com o meu auxílio, desistiram de empreender no Estado. Porque eles diziam, olha, é impossível aprovar algo do Estado para a gente conseguir colocar uma fábrica em operação. A gente precisa de 5 anos. 5 anos o ciclo econômico já mudou, já desistiu, eu fiz em outro lugar. Então, se isso tudo no Brasil não se arranjar, não há Ministério também de Infraestrutura que vai conseguir resolver nossos problemas latentes de investimento. Um prazo de investimento não pode ser superior a 1, 2, 3 meses. Não pode. Não pode. Eu penso da mesma forma. Não pode. E aí tu cria um ambiente saudável. Para um empresário é uma eternidade. E outra coisa também, Macalossi, é essa questão de também investimento estrangeiro. Não vamos entregar a infraestrutura do país para a China. Deixa o chinês construir ferrovia aqui. Eu acho que se os chineses forem embora, vai botar a ferrovia nas costas, vai embora. Vai! Não tem isso. Então, deixa botar aqui, deixa investir. Eles querem investir, querem fazer. O país tem que deixar esse ambiente saudável para isso. Porque é aquilo que falou lá no início, né, Fernandes? Um país de 220 milhões de habitantes, quem é que não tem interesse em estar aqui, tem que ter um mercado? Na verdade, aqui? o Brasil sempre teve um ambiente muito fechado para todos os tipos de negócio e o setor da infraestrutura está dentro desse contexto, né? E o fato de nós não abrirmos o mercado para investimentos de empreiteiras internacionais, por exemplo, fez com que nós nos tornássemos alvos de um cartel de empreiteiras que se mancomunaram com o Estado para nos assaltar. 4, 5 grandes empreiteiras fazendo todas as obras do país. Só podia dar no O Brasil fez também uma escolha de não investir em rodovia, em ferrovias, né? O Brasil não investiu em ferrovias, desativou as ferrovias que tinha e hoje a gente é refém dessas estradas que estão em péssimas condições. É refém, por exemplo, de uma greve de caminhoneiros, como aconteceu há pouco tempo atrás, porque não existe uma outra opção de escoar a produção dos estados, se não via rodovia, porque o Brasil, quando na década de 70 fez uma escolha, decidiu não investir em ferrovias. Sobre o Rio Grande do Sul, eu acho que nós temos que entrar nesse assunto. Rio Grande do Sul, estado em que nós moramos. O governador veio com números terríveis, aí. Pior resultado das contas desde 2015, ou seja, nós pioramos. Apesar de terem sido obtidos na Assembleia alguns avanços, como por exemplo a autorização para vendas estatais. Mas aí eu me pergunto, a modelagem das privatizações que vai ser gerida pelo BNDES, se eu não me engano, vai demorar 500 dias para sair. Temos tempo para isso? Vamos lá. Eu acredito Quase assim, acabou o governo. É isso. Eu acredito que vai ter que ser renegociado isso, vai ter que ser olhado de novo. Fosse que se passou só para o BNDES. Assim, 50 dias a menos, não dá para fazer em 450. A gente vai ter que pressionar isso. E a gente vê o Estado, na verdade, a situação econômica do Estado, a gente também não pode passar isso só para o governador, que está aí há 6 meses no cargo. Isso aí vem de anos. Má gestão, então está se fazendo, a gente vê uma aprovação muito contundente na Assembleia da privatização da Sulgás, da CRM, com números bastante fortes, como da reforma da Previdência no Senado Nacional, a gente também passou a Assembleia. Eu acho que o governador ele também tem uma visão tem secretários muito capacitados, os secretários que estão, a parte o Cláudio Gastal e o Bruno Vanuzzi, tem conhecimento muito forte da modelagem de PPPs e concessões, porque o Estado não tem mais capacidade nenhuma para investimento. Se nós estamos falando da União, sobre as suas péssimas condições, o que se dirá do Rio Grande do Sul, que está muito pior. Isso, mas as oportunidades de negócio aqui são muito grandes. Se tem uma oportunidade que ali foi o que eu comentei antes, tem um novo porto, essa concessão dos parques. Tem uma série de situações que a gente pode melhorar, as rodovias, criar uma empresa pública. Não vamos nem falar da EGR aqui, né? A gente falar da criação de uma empresa pública onde é totalmente na contramão daquilo que hoje se concessão bota para uma CCR, que vai melhorar, vai fazer a rodovia ficar muito mais com tráfego, com escoamento de produção, modais diferentes, hidroviário, ferroviário. Eu vejo o Estado com muita possibilidade. A linha de transmissão, as linhas de transmissão de energia que os chineses aportaram 1 bilhão e depois acabou o contrato acabou não fechando. Então tem uma oportunidade grande, só que o Rio Grande do Sul ainda tem uma situação. O Rio Grande do Sul ainda na questão, ele tem que se posicionar. Ou ele vai ser um hub do Mercosul,
porque para o Brasil, logisticamente, ainda é complicada a posição do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul talvez tenha que se posicionar aproveitando esse acordo de União Europeia e Mercosul para ser um hub. Foi aí que a gente vê a Fraport. Usar os portos. A gente usa os portos, a gente usa o aeroporto. Mas olha, vamos falar do aeroporto. Por favor, né? Que novela para se ampliar uma pistinha, né? Mas e aí, pelo amor de Deus! Macalossi, como é que eu chego e digo assim, olha, eu vou investir em infraestrutura no estado, num processo de concessão. Aí eu olho, o processo tem a concessão do aeroporto lá, o que está acontecendo? Não dá, porque eles não retiraram as famílias. Então, tu está criando uma insegurança jurídica por este modelo aí, tu está criando uma insegurança para os outros processos que vão vir. Então o governador vai ter que ter uma atitude forte, um trabalho forte de aportar para a Fraport toda a segurança para que ela possa desenvolver o trabalho e não crie um problema lá na frente que ninguém mais quer investir aqui no estado. E ao fazer isso, quer dizer, ao ter esse problema em relação à pista do aeroporto ali, é um caso evidente de onde o estado não está e onde ele deveria estar e onde ele está e não deveria. Quer dizer, ele não deveria estar incomodando para fazer a ampliação, ele deveria estar fazendo a política de construção de casas populares ali. De realocação da pessoa. Realocação. É isso. Mas, por favor, Júlio. Apesar da minha amizade com o Fernandes, eu nesse ponto eu vou ter que discordar dele, tá? Ou pelo menos tangenciar aí um pouco diferente. Em 2 pontos que eu friso aqui na mesa hoje. Eu estou absolutamente de acordo que a gente não pode responsabilizar o governador num mandato tão curto, tá? Mas em que pese há sim que se responsabilizar pelo menos de uma parte disso. Desse déficit que foi anunciado em campanha, ele disse claramente, há como resolver. Eu pagarei em dia os servidores e com gestão nós resolvemos isso. Acho que agora, mais uma vez, como eu disse, a realidade impositiva ela vem, bate a cara do governador. A gestão virou palavrinha da moda? Que era um ponto que eu te falava lá fora, né, Macalossi? A gente hoje está perdendo essa palavra, acho que para a esquerda, né, ou para qualquer governante, porque se coloca, ao invés de você ter uma pauta ideológica de privatizações, de liberalismo econômico, de liberalismo no seu mais amplo sentido, se tem a palavra tomada pela esquerda por outros governantes de gestão. Então, a gestão funciona da seguinte forma, vocês todos são incompetentes, eu sou melhor que vocês, eu fiz um curso de uma semana em Harvard, por isso eu vou fazer gestão melhor que vocês. E como eu vou fazer gestão melhor que vocês, eu vou gerir e vou entregar resultados. E aí a gente vai nesse conto do vigário sistematicamente se enganando, acreditando que era possível fazer gestão num órgão, num organismo estatal, num aparato estatal, que não é possível fazer gestão. Não é possível entregar resultados. Então, nesse parênteses, em que pese eu acredite que não é possível responsabilizar o governador em tão pouco tempo, acho que houve sim uma promessa de campanha que agora a realidade dos fatos está mostrando para ele que não é possível de ser cumprida. Não bastava só atitude, dinâmica. Não era só boa vontade, o gringo tem que trabalhar mais, acho que não, no fim não é isso, tá? Mas, de novo, respeito de verdade os fatos e as aprovações que ele já conseguiu na Assembleia e concordo contigo que 500 dias é impensável num país que está urgindo, né? Num estado que está urgindo de reação. E o segundo ponto que eu também... aqui não sei se a palavra é discordar, tá? Mas eu não compartilho com o Fernandes do mesmo otimismo. Quando ele diz, o Estado aqui tem tudo para acontecer. Essa é a realidade do Brasil dos últimos... Você é mais pessimista? Eu sou muito mais pessimista com o Estado, tá? O que eu sou otimista com o Brasil, eu sou pessimista com o Estado e vou explicar o porquê. Eu sou jovem, tenho 30 e poucos anos e nós vivemos essa realidade da esperança eterna, né? Como eu disse no início, inclusive o empresário tem esse sentimento de que o futuro vai ser melhor que o passado. Mas o Brasil, com Bolsonaro, qualquer crítica com eles, vamos dizer o Brasil do Paulo Guedes, tá? Ele deu uma guinada ideológica. E também o Brasil do Bolsonaro deu uma guinada ideológica, dizendo o seguinte, olha, isso que está aí, que estava posto, não funciona mais. Vamos desistir desse modelo e vamos caminhar por outra trilha. Então se virou 180 graus, baixei a cadeira aqui, se virou 180 graus e se deu uma guinada ideológica de fato, dizendo vamos por outro caminho, vamos trilhar e vamos fazer outras tentativas, né? E o Estado aqui não fez isso. O Estado, nem com esse governo que está aí. Nem com esse governo. O Estado está fazendo isso, de novo, respeito amplamente o governador de fato, tá? Não respeitei governadores passados, então posso publicamente falar do que respeito a esse governador, mas não houve uma mudança ideológica. O que houve, de novo, é a realidade imperativa dos fatos, dizendo, olha, somos obrigados a fazer isso que está sendo posto hoje. Não é por convicção, ao contrário do Paulo Guedes. Né? Exato, então não é por convicção nem do governador e nem da população hoje do Estado que nós estamos fazendo, o pouco que estamos fazendo de privatizações e de ajuste de modelo de Estado. Por isso que eu não compartilho do otimismo do Fernandes, porque eu acho que ideologicamente o Estado não se convenceu que nós temos que dar essa mesma guinada de 180 graus que deu a União, ou que pelo menos demonstra dar a União. Enquanto nós ideologicamente não nos reposicionarmos como Estado, como cidadão,
e como Estado que nos representa, depois agentes governantes, vamos colocar assim, que é o papel do Eduardo Leite, de todos lá que estão, e que de fato tem bons secretários, como o Gastal e o Vanuzzi, amigos pessoais também, mas o Estado não vai sair dessa... E, Júlio, o que tu achasse da ação do Matheus Bandeira em relação às ações do Banrisul? Que foi, estou completamente de acordo e por 2 pontos também, né? Eu acho que Matheus veio aqui no programa, falou tô de novo em primeira mão sobre isso. Estou de novo nos 2 pontos. Primeiro porque o Leite disse que não ia botar a mão no Banrisul, né? Que não ia se utilizar desse instrumento, inclusive criticou o Sartori quando tentou fazer isso, dizendo que era uma venda... que causava, né, ou onerava o Estado e causava um prejuízo para o Estado. E aí ele está usando exatamente o mesmo instrumento que ele tanto criticou. E segundo, porque é a realidade. E vem no meu ponto ideológico, Guilherme. Nós não temos coragem de dizer o seguinte, não, vamos privatizar. Por que o Estado tem um banco? Por que o Estado tem um banco? Por que eu não privatizo isso? Como a gente não tem coragem de fazer isso, eu faço aquele jeito assim, vamos fazer o seguinte, eu fico com controle de 50% mais uma ação, que é o que numa sociedade anônima tu pode ter o controle. Entretanto, eu vou vender todo o restante, né, ou o saldo desse restante a um preço de mercado que é muito defasado em relação ao potencial que o banco teria se vendido. E tu reduz a capacidade de venda do Banrisul no futuro depois. Exatamente, ele passa a valer menos. Foi o argumento, né, do Bandeira. Tá? Justamente. Então, por isso eu me faço contrário. Isso só reforça a tese que eu estava te falando antes, Macalossi e demais colegas da bancada, que nós não temos convicção ideológica hoje no Estado. E por isso que eu não compartilho, então, finalizando, não compartilho, infelizmente, gostaria sim, mas não compartilho do mesmo otimismo do Fernandes quanto ao Estado, apesar de compartilhar do otimismo quanto à União. Eu não sou tão otimista, tão pessimista quanto esse lado o Júlio. Esse lado da mesa é mais pessimista. Eu não sou tão pessimista quanto o Júlio. Eu acho que ainda existem reformas importantíssimas que o Rio Grande do Sul tem, batalhas importantíssimas nesse segundo semestre. A inclusão completa no regime de recuperação fiscal é fundamental para a saúde financeira do Estado. O balanço... Mas aí a questão é a seguinte. O governo federal vai aceitar que o Rio Grande do Sul entre no regime sem o Banrisul do Banrisul? Dizem que já aceitou, né? Já tem, mas já aí tem essa meio que dizem assim, que já aceitou, né? Mas eu ainda acho que a privatização do Banrisul vai voltar à pauta em algum momento. Eu acho que essa questão... Ela vai se impor, né? Ela vai se impor justamente, talvez, por essa questão do regime de recuperação fiscal. Existe uma possibilidade de uma reforma do Estatuto dos Servidores que vai ser uma grande batalha que o governo vai travar na Assembleia Legislativa para o segundo semestre. Foi tranquila a aprovação da retirada do plebiscito para a privatização das estatais, CRM, Sulgás e CE. Foi relativamente tranquila a aprovação dos projetos, em que pese justamente essa demora de que venha o modelo e alguma dificuldade do governo em responder o que vai fazer com o dinheiro das privatizações, afinal, ele vai servir para o quê? Para amortizar a dívida, vai pagar passivo, mas o que é o passivo? Pagar passivo é pagar salário atrasado? Pagar passivo é investir esse dinheiro em pessoal? Essas respostas não foram apresentadas ainda. Podia construir meia dúzia de presídios. Em alguma hora, essas respostas vão ter que vir. Tá? Pronto. Bom destinação, né? Meia dúzia de presídios, o Rio Grande do Sul está precisando. Presídio tem que ser via PPP. Via PPP, não com dinheiro da privatização. Privatização, amortizar a dívida, reduz o maior gasto do Estado, que come nossos juros, que come parte do nosso PIB. O déficit apresentado agora foi, tirando o fundo de participação dos municípios, né, foi de 82%, fora o fundo de participação dos municípios, foi com gasto de pessoal. De onde que o Estado do Rio Grande do Sul vai tirar dinheiro para investir? Se o que arrecada gasta com o pessoal, gasta absurdamente mais com o pessoal. E com o pessoal inativo. Ativos e inativos, né? Inclusive inativos, né? Eu estou incluindo nesse cálculo, não é o cálculo que se faz, que o Tribunal de Contas do Estado faz e não inclui os inativos, não. Estou incluindo os inativos juntos. Ativos e inativos supera 70%. Então, que capacidade de investimento vai ter esse Estado? A inclusão no regime de recuperação fiscal é fundamental para que o Rio Grande do Sul possa voltar a respirar. Assim como a reforma da Previdência para o Brasil é fundamental para que se readquira a confiança, a inclusão no regime de recuperação fiscal também é fundamental para que o Rio Grande do Sul possa pensar lá adiante. O corpo de secretários do governador Leite é excepcional. O Gastal tem feito um excelente trabalho, inclusive na questão da desburocratização. Convidei o Gastal para vir ao programa. Ele tem o convite já é público, mas eu convidei. A Secretaria de Governança possui um conselho de desburocratização que tem trabalhado firmemente. Trouxe inclusive Gianluca Lorenzon, que foi um dos nomes da MP da Liberdade Econômica, para trazer a sua experiência. Então,
espero e acredito que nos próximos meses, quem sabe no próximo ano, o Rio Grande do Sul possa começar a respirar e a gente possa começar a vislumbrar um futuro melhor. Né? Só para não ficar um otimismo vazio, como vamos fazer um intervalo, depois eu falo. Depois tu falas, mas só para registrar aqui, neste primeiro semestre de 2019, o déficit das contas públicas do Estado foi, atenção, senhor telespectador, de 2,27 bilhões de reais, só no primeiro semestre. Voltamos na sequência. Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas. Hoje estamos falando sobre os desafios econômicos do Brasil e do Rio Grande do Sul neste segundo semestre, que politicamente começa a partir desta segunda-feira. Nesse segundo bloco nós temos só 8 minutos, então vai ser um bloco basicamente de considerações gerais e finais dos nossos 3 convidados, Júlio Lambi, Juan Saavedra e também o Eduardo Fernandes, que estão aqui falando no nosso programa na edição de hoje. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E agradecer a todos aí que estão mandando mensagens no Facebook, que eu olhei ali por cima algumas. Muito obrigado. Senhores, último bloco do programa, então temos 2 minutos para cada um aí fazer as suas considerações finais sobre a questão econômica. Juan, começo por ti. Bom, em primeiro lugar, eu passo para o Fernandes fazer as suas considerações mais otimistas. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de poder falar sobre temas tão relevantes, a presença dos colegas de bancada também. Eu gostei desse formato também, viu, Macalossi? Achei bem legal. Muito obrigado. E, bom, em termos de Brasil... Vocês aqui o abrilhantam. Lisonjeado. Em termos de Brasil, acho que a gente tem aí a batalha da reforma da Previdência, que, assim como foi na Câmara dos Deputados, vai continuar sendo dura. Ela ainda tem o segundo turno, né? Não acabou na Câmara dos Deputados, ainda vamos votar o segundo turno, depois ela vai para o Senado Federal. Tem aquilo que nós falávamos no primeiro bloco sobre MP da Liberdade Econômica, que é um alívio de desburocratização para o Brasil, de fomentar o empreendimento, o pequeno, médio empreendedor, que é aquele que, como eu disse lá no início, gerou mais de 62% dos empregos formais no Brasil no mês de julho. Então, tenho uma visão otimista com relação ao Brasil, principalmente após a reforma da Previdência, e eu fico até curioso para saber como que vai ser a reforma tributária, como ela vai ser tratada no Congresso Nacional. Aparentemente, só fazendo aqui um apontamento sobre a tua fala, hoje saiu informação de que os líderes do Congresso e o ministro Paulo Guedes vão se sentar para juntos escreverem um texto único. Excepcional, algo que vem em conjunto, né? Esse diálogo entre governo e parlamento dá para fazer uma concorrência. Eu vou apresentar a minha, nós vamos apresentar a nossa, vamos ver quem é que é melhor e quem consegue aprovar o texto. E em termos de Rio Grande do Sul, a consolidação das privatizações é fundamental, a adesão ao regime de recuperação fiscal é essencial, como nós falamos aqui no intervalo, é essencial para o respiro do Rio Grande do Sul e outros desafios que ainda vão ser enfrentados, né? A Secretaria que tem trabalhado na questão da burocratização, a reforma do Estatuto dos Servidores, se avizinha também uma reforma do Código Ambiental aqui no estado do Rio Grande do Sul e, quem sabe, a retomada do debate sobre a privatização do Banrisul, né, que diante dos últimos acontecimentos, como tu citaste, a questão das vendas das ações originárias voltou à pauta e acredito que vá ser retomada cada vez mais afinco no segundo semestre. Espero que no final do ano, quando for feito o balanço do ano, a gente esteja aqui mais otimista falando de um 2020 melhor para o Brasil. Vocês voltam daí para falar também sobre isso, né? Fernandes, uma palavra de otimismo, porque as pessoas ouviram o Lambi e daí ficaram meio receosas nesse futuro. Não, primeiro agradecer o convite pelo programa, sempre um privilégio estar aqui na RDC e com essa bancada qualificada. Um abraço para o meu amigo Camargo da Galeazzi, também, grande Camargo. Bom, os motivos do meu, primeiro dizer o otimismo que eu tenho em relação ao país, como a gente colocou, eu acho que o país está fazendo um trabalho muito
interessante através do Ministério da Economia, através do Ministério da Infraestrutura. Aliás, se o presidente do LID vem para o meu programa para falar em pessimismo, vai sofrer o impeachment. É verdade, não, com certeza. Na verdade, nem o presidente do LID, eu acredito assim, quem empreende, se está otimista, é difícil. Tu tem empreendedor, tu tem empreender sendo pessimista. Então, acho que uma grande capacidade do empreendedor é ser otimista. Mas eu não quero ser um otimista vazio. Então, colocar assim, eu vejo que aqui no Estado, apesar de concordar, eu concordo com o Júlio que a gente não tem um alinhamento total ideológico com o governador. Mas se a gente não colocar que o que ele passou dessas privatizações foram importantes, do que está se fazendo aqui, vamos colocar, o primeiro estado que assinou a questão do governo digital foi o Rio Grande do Sul. O secretário Gastal junto com o Paulo Ebel. Tempo de abertura das empresas, através da junta comercial, era quase um ano, se demorava quase um ano, se passou para 5 dias, está super dinâmico. Então, está se colocando isso, um alinhamento entre a Assembleia Legislativa e o Executivo. Então, tu tem o controle, tu consegue pautar e fazer com que as coisas andem aqui no Estado. Se aventando o regime de recuperação fiscal, que é isso, realmente, está praticamente aprovado. Licenciamento ambiental. Então, eu vejo realmente, numa visão otimista, eu acho que os astros estão se alinhando para o Estado. Aqueles que foram lá, pegaram suas coisas, se mudaram para Miami, para Portugal, vão se arrepender. Ah, não, Fernando. Eu acho que sim. Aí tu passou porque todos os limites desse programa, cara. Não, pelo amor de Deus. Não, acredita assim. Retira uma besteira dessa. A gente tem 2 amigos, o presidente, não é uma besteira, tanto que o presidente da Casa da Moeda fez isso. Teu amigo. Não é besteira, sabe que não é. Como é que os caras vão se arrepender de ir para os Estados Unidos? Por que é melhor? Por que é melhor? Me dá outros exemplos. Teus amigos, tua família está aqui. Por que teu investimento não é melhor aqui? Dinheiro, emprego, segurança, saúde. Não, Fernando. Eu não acho. Eu acho sinceramente que quem está perdendo, o que a gente perdesse, isso realmente é quem não quer empreender. Eu acho que aqui vão ter oportunidade, sim. E vão ter, e o Estado vai criando, o país principalmente, mas eu acho que o Estado vai crescer, vai ter uma oportunidade, quem surfar essa onda, a gente perde muito capital intelectual aqui. Muito isso, eu vou dizer, não para o Rio Grande do Sul só, a gente não para fora, como Portugal, mas estou dizendo São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Eu acho que a gente tem que conseguir reter esse capital intelectual. Só lembrando, né? 800 mil gaúchos deixaram o Rio Grande do Sul nos últimos... Aliás, isso, o maior número de... O Rio Grande do Sul, ele criou um ambiente hostil para se morar. Insegurança. Agora, só que eu acho que isso está se mudando. Eu acho que a gente vai sentir isso mostrando a população, porque eu vejo que é um lugar que tem capacidade de se movimentar e de melhorar. Júlio, para finalizar o programa. Macalossi, antes de mais nada, agradeço o convite. Primeira vez que eu estou aqui contigo, então é um privilégio com uma bancada qualificada como essas. Para quem não sabe, Fernandes é um amigo de longa data e tínhamos apenas esse último debate aqui que a gente talvez discordou, mas realmente, como eu disse, eu vejo um alinhamento de astros, talvez muito mais no Brasil. Não alinhamento das estrelas. Uma época se falava do alinhamento das estrelas. De astros no Brasil, por esse alinhamento ideológico que o governo começa a ter com a livre iniciativa, com valores aí que o cidadão tanto carece no Brasil. E não vejo isso infelizmente no Estado. Por essa razão, de novo, um pouco do meu pessimismo para com o Estado, de que talvez a gente ainda demore um pouco mais para conseguir ter esses saltos de produtividade, de uma nação melhor, que talvez comecem a se refletir o quanto antes no país passadas essas reformas. Minhas considerações finais, acho que tudo aqui já está dito. O Jerônimo, quando veio na Federação, ainda brincou com o Paulo Ebel depois do discurso dele, dizendo que só restava tomar um cafezinho. Eu vou fazer minhas as palavras, acho que depois de tão bem que eles colocaram, só me resta tomar um cafezinho e desejar, uma palavra interessante que o Juan usou, ele disse curiosidade. E eu fico curioso, em algum momento da fala dele, eu fico curioso para que o Brasil dê certo uma vez na nossa história e ver quais vão ser os reflexos disso tudo para todos nós aí como cidadão e como indivíduos no nosso país. Obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, Eduardo, obrigado. Também ao Júlio por terem vindo nessa edição, que eu considero um debate muito qualificado aí sobre as perspectivas para o Estado. É claro que a gente sempre, nesse assunto, acaba fazendo um pouco de futurologia, mas faz parte do debate você tentar vislumbrar o que pode acontecer num futuro de curto e médio prazo. E tudo que a gente falou aqui é possível. Se vai acontecer, não sabemos.
E agradecemos a todos pela audiência. Amanhã, o Cruzando as Conversas debate a situação penitenciária, recentes rebeliões que ocorreram lá no Pará, né? Mortos, dá com pau. E o que se pode tirar de lição para evitar no estado do Rio Grande do Sul? Porque ainda não aconteceu aqui, mas a situação de penúria é no mesmo nível. Então, um dos nossos convidados de amanhã é o Bruno Carpes, que é um promotor da área, um dos maiores conhecedores do assunto no Brasil. Muito bom. Vai estar aqui. Também o Coronel Beck, da Brigada Militar, que é também um grande conhecedor do assunto, nosso parceiro para falar de segurança pública. Então, amanhã a edição vai estar muito boa. O Bruno se destacou tanto que ele nem é lembrado que ele é filho do Cassiano. Vê só, né? O Cassiano que é pai dele. Senhores, até amanhã. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.